Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, verso 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Amém. Grande Criador, nós pedimos que nesse instante o Senhor manifeste luz a cada coração, luz da palavra da hora em que vivemos. Nós desejamos sempre caminhar nesta luz. Venha e fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus abençoe cada um que pode chegar até aqui. Enquanto a gente medita nesta palavra, devemos reconhecer o dia que nós estamos vivendo. Eu falei há 2 meses atrás, Satanás odeia a revelação. Foi que pregamos aqui. Agora hoje vou falar, esta é a hora da revelação. Agora, o que a gente vai falar é o que o irmão Brana falou. Nenhum de nós falará alguma coisa que tem valia se não foi falado pelo profeta. Podemos ser os melhores homens, fazer as melhores obras e as melhores pregações. Se não disse William Branham daquela forma, nós estamos perdendo tempo. Agora, se é daquele jeito e nós não cremos, também nós estamos perdidos. A coisa está assim. Se falar o que ele não falou, então o juízo cai sobre quem fala. Mas se não falarmos o que ele falou, aí o juízo vem sobre todos nós. Porque o dever do pregador é falar aquilo que o profeta falou. Não aumentar e nem diminuir. Porque esta é as Escrituras. Se tem uma escritura hoje, é a mensagem do profeta. Talvez você diz, uns vão para o outro lado e diz, olha, eu não preciso mais de Bíblia. Ninguém pode ter a mensagem do profeta sem Bíblia. A mensagem do profeta você encontra na Bíblia. Então a Bíblia é quem testifica desta mensagem. Agora, esta mensagem testifica que esta Bíblia está aberta. Esta mensagem. Não tem outra coisa no mundo para testificar a abertura desta Bíblia. Você pode ter o livro aberto, mas no seu entendimento ele está fechado. Então não vai adiantar. Nós temos aí um grupo de pentecostais, que eles têm o livro aberto na mão, mas no entendimento, no coração, o livro está fechado. Você tem que ter esse livro aberto por revelação. E só um homem seria capaz
de tomar este livro e abrir este livro? Sabemos que foi Cristo. Ele fez isto. Tomou o livro e abriu, mas ele não podia falar direto para nós. Ele tinha que passar esta mensagem direta ao homem dele na terra. Porque sempre Deus tem um homem na terra. O que importa para o eleito é isto, é reconhecer aquele homem que Deus está usando na terra. Se você vivesse nos dias de Mombrana, você veria tanta simplicidade naquele homem, que talvez não pregaria o que deveria pregar a respeito dele, pela simplicidade. É o que a maioria das vezes se ouve daqueles que andaram com a Mombrana. Você não pode ouvir o quanto viveu William Branham, porque a simplicidade era tão grande que os homens passaram por alto. Deus é simples. Deus não é complicado. Ainda que ele não explica, ele não complica. Deus não explica ao povo, mas explica aos seus. Uma vantagem é esta, que Deus não tem por obrigação explicar a todo mundo, mas aos seus ele tem. Ele sente por si próprio responsável em revelar estas coisas para os seus. Agora, tem o tempo certo. A gente tem que saber qual é o tempo da revelação. Estudando a mensagem de Mombrana, você vai ver que o Mombrana pensava antes de 63 que era tempo da revelação. E ele tentou pregar os selos e não adiantou. Aí depois, em 63, ele teve a direção de Deus para pregar a revelação dos 7 selos. Nunca mais precisou consertar. Mas o que ele falou antes, depois ele teve que vir e consertar, porque não era hora da revelação. Então tem a hora certa, e o eleito é quem descobre esta hora, porque o profeta não vem e diz, sou eu. Você encontra apenas a Escritura falando que viria um homem com esta qualidade de trazer uma palavra viva para nós. Mas quando veio William Branham, ele não disse sou eu. É você quem tem que ouvir e dizer é ele, porque ele mesmo não podia dizer. Nós já aprendemos isso, que mesmo pregando o 7º selo, que era um selo que estava mostrando a vida dele e a vinda do Senhor, ele não podia falar. Estava tão claro. No 7º selo ele diz, o que eu estou pregando pode servir como um alicerce para quando esse mensageiro vier. Então as pessoas passam por alto e dizem, então não foi ele. Porque se fosse ele, dizia, sou eu. Ele não podia dizer, sou eu. Para começar, o 7º selo é o selo do mistério. É o dia e a hora da vinda do Senhor. Jesus mesmo mostrou isso para o profeta, e está tanto em Mateus 24, 36, está em Apocalipse, capítulo 8, verso 1, você vai encontrar tudo mistério. Está em Apocalipse 10, de 1 a 7, é o mistério. Irmão Branham diz que Apocalipse 10 era o 7º selo. Agora você vai ver no Apocalipse 10, era o ministério do profeta. Então era o 7º selo. Era o ministério de 7 trovões. Ele diz, era o 7º selo, Apocalipse 10. Foi o 7º selo. Então são coisas que, se vocês esperam o próprio profeta na mensagem dizer, isso daqui sou eu, ele não podia falar. O eleito, por si próprio, tem uma revelação que identifica o mensageiro daquele dia. E se outro vier e disser, sou eu, o eleito diz, eu sei quem você é. Porque o eleito conhece. Então tem um que diz sou eu e não é. Tem um que não diz sou eu e é. Então você tem revelação para aquilo. Agora, essa é a hora da revelação. Tem mais coisas aqui na mensagem de Mombrana. Eu estou falando aqui sobre o 1º selo, essa última tradução de Goiânia, que corresponde mais ao inglês, da tradução do inglês para o português.
que irmão Brana diz no parágrafo 121, tem diferença de parágrafo se você tomar a outra mensagem do primeiro selo, da primeira tradução de Goiânia. Tem diferença, só de parágrafo, não de mensagem. A gente tem que aprender isso. Nunca duvidar da própria literatura. A diferença está só nos parágrafos, mas a mensagem é a mesma. O conteúdo em si é o mesmo, só muda o parágrafo. Agora, eles não têm feito isto por anos. Veja você, mas esta é a hora da revelação. Quer dizer, no período das 7 eras da igreja, ninguém pôde tomar conhecimento disso. Eles não fizeram isto por anos. Eles não sabiam desta revelação. Agora, o próprio profeta também não sabia dentro do seu ministério de primeira e segunda etapa. Depois, na terceira etapa, é que foi descobrido. Nós, aqui no Brasil, devíamos acompanhar as etapas do irmão Brana. Nós também não ficamos sabendo, na primeira e segunda etapa do irmão Brana, nós não ficamos sabendo nada dos selos. Mas quando você entra na terceira etapa do irmão Brana, você sabe. Agora, a terceira etapa do irmão Brana está hoje concluindo a nossa terceira etapa, que é a terceira etapa da esposa. Nós já passamos pela primeira e segunda, mas nós temos esta terceira etapa nossa aqui também. E na terceira etapa é que nós casamos com a palavra. Nós descobrimos que a palavra revelada é o nosso esposo. Nós não estamos pensando mais do nosso esposo ser um homem natural. O profeta diz, o esposo é a palavra revelada. Então, eu já tomei isso, eu creio assim, porque você foi casado pela palavra. 236, provando sua palavra, ele diz que o Filho do Homem veio fazer o casamento do crente com a palavra. Então, você é casado com a palavra. Você não é casado com o que eu prego, mas com a palavra que o William Branham pregou. Se você não for casado, então você só vive namorando a mensagem. E quem namora, só vive namorando, não tem responsabilidade, talvez não quer responsabilidade. Porque casamento, você vai ter que saber, eu tenho que cuidar dessa mulher. Tem que tratar dela. Vem filhos, tem que cuidar dos filhos. Eu que sou responsável. Isso é um casamento. Mas o namoro não. Por isso no mundo hoje eles já usam a palavra fica comigo. É só fica. Porque são irresponsáveis. Eles não querem uma responsabilidade. E Jesus não veio chamar você para ficar com ele. Nesta era Jesus veio chamar você para o casamento. Responsabilidade, tanto da parte de Deus, como da parte da esposa. Que é uma responsabilidade nossa aqui, como marido e como mulher. É uma responsabilidade no casamento. E o casamento nosso com a palavra é uma responsabilidade. Tem gente que não tem responsabilidade com a palavra, com o que a Bíblia diz. É aquele tipo de casamento, marido e mulher, que não tem responsabilidade com o que eles fizeram. Para eles, é assim, ó, nós começamos, nós já damos um chute nisso, acabamos com isso logo. Falta a responsabilidade. Porque você pode ter toda a luta, nós vamos agora manter nossa palavra, vamos viver até o fim, até que a morte nos separa. Eu sei que as pessoas pensam, mas não é fácil tolerar esse casamento até a morte. É mais fácil dar um chute nele. Mas a sua palavra devia valer. Então nós devemos hoje ver que se nós não temos palavra, nós não entendemos muito que Deus é a palavra. E se nós somos irresponsáveis com a nossa palavra, nós pensamos que Deus também fará a mesma coisa. Ele não cumprirá o que ele prometeu, porque nós não cumprimos o que nós prometemos. E você tem que lembrar disso. Você pode ter ido na presença do padre, de um pastor, na presença da igreja, do juiz de paz, e ali foi feito um casamento. Mas você pode depois, na hora de dissolver esse casamento, não precisa de nenhum deles. Na hora de dissolver um casamento, ninguém chama o pastor, o juiz de paz. Eles dissolvem entre eles mesmos, não queremos mais. Não queremos. Então, vocês me desculpem se vocês tiverem esse espírito por aí, rondando, eu só estou pregando. Minha obrigação é só pregar. Agora, se há um espírito irresponsável para não tomar conta daquele casamento, não tomar conta daquilo que eles falaram,
a palavra que eles deram. Se há uma irresponsabilidade nisso, isso é questão entre os dois. Por isso, lá no passado, podia haver alguma desculpa, porque era o pai que escolhia o rapaz para casar com a filha. Agora não, agora é eles mesmos que escolhem. E se mamãe entrar e diz, olha, a senhora não põe o bico na minha vida. Por isso você tem que deixar ela quebrar o bico. Um dia ela chega, ela faz a escolha, e depois a coisa não dá certo, aí vem chorando, aí vem para a mamãe. Agora você quer que eu ponha o bico? Agora está tarde. Você quer um conselho agora? Agora é tarde. Você deveria ter buscado um conselho antes, mas se eu falo, você não quer ouvir meu conselho. Assim está Deus, o seu profeta e a esposa de Cristo hoje. Quando Deus fala, Deus não fala direto a você. Você vai ter que entender isso. Ele falava direto a Israel. Israel diz, nós não queremos mais não, porque nós vamos morrer. Nós não suportamos ouvir a voz de Deus direto. Aí Deus achou por bem falar através de profeta. Aí ele começou a falar através dos profetas. E veio Moisés e falou através de Moisés. Depois Deus mesmo foi o profeta aqui na terra, chamado Jesus Cristo. Ele era o profeta Deus, falando com os homens. Agora, por final, ele prometeu mandar um profeta. E nós, como gentios, vamos guardar bem que nós, como gentios, éramos uns idólatras. Não sabíamos nada de profeta. Quem entende mais de profeta eram os judeus, que poderiam entender muito mais. Quando Jesus veio, eles rejeitaram a Jesus e não tomaram Jesus Cristo como profeta. Rejeitaram ele. E eles tinham conhecimento disso. Pensa bem, nós, um povo gentil, um povo que não sabia nada de profeta, e Deus deixou isso para nós no último dia. Diz, no último dia, a manifestação de Deus como profeta seria para os gentios. Não é para o judeu. Aqui agora, no entardecer, quando Deus veio no irmão Brana, quando Deus veio nele, aquilo ali era encerrando o trabalho entre os gentios. Deus vindo como um profeta entre os gentios. Ele fez lá atrás, ele tomou um Paulo para ir aos gentios, para fazer o seu trabalho, mas ele próprio, Deus mesmo, queria vir nos últimos dias, nos dias idênticos aos dias de Noé, nos dias de Ló, ele mesmo queria vir e tratar conosco. Agora, Deus fez isso. Eu não tive o privilégio de estar nos Estados Unidos e olhando na cara do profeta e ouvindo a sua voz mesmo ali. Eu não tive esse privilégio, mas hoje nós temos esse privilégio de ouvir a mensagem. E para nós, isto é mais importante, porque é mais bem-aventurados que não viram e creram. Então, nós estamos incluídos nesse daqui. Nós somos mais bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos. E o importante é que nós cremos em coisas que quem viu não crê. Nós cremos em coisas de quem viu não crê. Eles não dão conta de crer. Por quê que nós cremos? Por que Paulo creu? Em coisas que muitas pessoas que andaram com Jesus não viram, não creram. E Paulo chegou e creu. Ensinou um evangelho tão perfeito para nós, mensagens em suas cartas, tão perfeita para nos aproximar mais de Deus. Mas aqueles que viveram nos dias de Jesus, os próprios judeus que deveriam olhar para eles e dizer, isso aqui é Deus, porque ninguém faz isso aí. Foi preciso o quê? Foi preciso de Romano olhar para ele, foi preciso de Nicodemos olhar para ele, nem se for de noite eu vou ter com ele, mas esse homem é mestre. Eu não vou durante o dia porque os outros podem me ver e a minha reputação vai lá embaixo. Então eu vou, nem se for à noite, mas eu vou falar para ele que eu vejo isso nele. E Jesus, nem assim, Jesus o perdoou. Jesus deu uma mensagem forte para ele. Você precisa nascer de novo. Certo? Então, a gente tem que ver quando Deus está trazendo uma mensagem, uma revelação. A revelação está agora, nesta hora para nós. Como o profeta diz, esta é a hora da revelação. Revelação do quê? Depois que passou tanto tempo, ainda as pessoas dizem que não tem a revelação dos 7 selos. Depois que já passou todos estes anos, olha bem, mas esta é a hora da revelação.
veja, sendo revelado, bem na vinda da noiva. A última volta, as últimas coisas estão se aproximando, está chegando ao fim. Amigos, eu creio. Quando? Eu não sei, eu não posso lhes dizer, mas qualquer coisa, eu desejo viver esta noite como se isto fosse hoje. Eu estaria pronto. Cada um de nós devemos viver assim. A vida está pronta para este momento final. Eu não sei quando isto vai acontecer. O rapto, eu não sei quando vai acontecer. Mas eu tenho que estar vivendo hoje como se o rapto fosse hoje. Se você tiver algum problema em casa, resolva todo dia, você resolve o seu problema. Não deixe para depois, não. Resolva todo dia. Talvez você saia, dá um acidente, você não volta para resolver aquele problema. Então, resolva todo dia aquele problema. Todo dia nós temos problema. E todo dia nós temos uma oportunidade dada por Deus para resolver aquilo, porque nós estamos nos preparando para um arrebatamento hoje. Não é um arrebatamento daqui 50, 100 anos. Hoje, não importa se ele vem daqui 50, 100 anos. Não importa, mas eu estou me preparando hoje, porque eu sei que esta é a hora da revelação. Quando Deus deu isso aqui para o irmão Brana, irmãos, no primeiro selo, se você ouvisse tudo isso daqui lá no primeiro selo, irmão Brana fazendo a primeira pregação, dando o primeiro ensinamento para o seu povo naqueles dias, você talvez não perceberia. A gente foi perceber agora, depois de 40 anos que o irmão Brana pregou, é que nós fomos perceber. E já faz 30 anos que nós temos a mensagem na mão. Mais de 30 anos, nós temos a mensagem na mão. Levou tanto tempo para poder compreender isso daqui, que nós estamos vivendo exatamente nesta hora, bem na vinda da noiva. É que nós estamos aqui. A última volta, ele diz, a última coisa se aproximando. Estamos vivendo exatamente no último tempo. Amém. Preste atenção, não deixe que nada roube a sua atenção para este momento. E quando Deus faz alguma coisa, Deus faz um concerto e as pessoas perdem porque eles pensam que Deus vai repetir aquele concerto. Nós lemos aqui, deixa eu voltar à escritura, o que ele disse para Israel. Ele diz que ia fazer um concerto com eles, ele diz, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Aí eles estavam pensando que Deus falou que ia fazer um concerto e que Deus ia fazer aquele mesmo concerto lá de trás. O pensamento deles, daquele povo, era assim. E Paulo estava advertindo aos hebreus. Ele diz, quando Deus falou de fazer um novo concerto, de escrever suas leis, já nas tábuas do coração, na mente do povo, vocês não pensam que ele vai voltar a escrever seus mandamentos numa pedra e dar para vocês. Não é nisso mais. Esse não é o concerto, como eu fiz com os seus pais lá atrás. Eu fiz minhas leis, eu pus numa pedra, Moisés mostrou para vocês aquilo ali, as tábuas da lei. Agora, eu estou fazendo um novo concerto, e não é como eu fiz com vossos pais. E as pessoas sempre têm muita segurança, olha, tem que continuar fazendo daquele jeito. Se não for, não está bom. E o concerto de Deus, sempre há uma mudança. Você vê, o concerto da lei para a graça, houve esta mudança. Agora nós somos os felizes, que estamos vivendo no final da era da graça, onde Deus tem um concerto para nós do reino. Já está aí perto, o concerto do reino. Mas antes que ele tivesse esse concerto do reino, ele estaria aqui em carne novamente, manifestado como filho do homem nesse tempo final. Foi o que ele fez. E um concerto deste, todo mundo esperava, as assembleias esperavam que chegava um profeta e dizendo, olha, vocês podem ficar em paz, o seu batismo está bem, suas doutrinas são especiais, vocês têm cuidado tudo disto, maravilhoso. Não, veio um profeta e disse, sai dela, povo meu. Mudou a coisa. Não foi um concerto segundo o que eles esperavam. As pessoas esperam, tem hora que as pessoas esperam um conselho
Deixa eu dar um alerta para as irmãs. Tem hora que as irmãs esperam um conselho. Olha, talvez o marido fala diferente. Eu vou perguntar para o pastor, como a dizer, você vai ver, ele vai falar diferente. Aí quando ela chega, diz, pronto. É a mesma coisa. Eu vou ter que ouvir isso daí. Ela queria ouvir algo diferente para poder dizer, você viu, querido? Você viu bem, amor? Você viu? Oh, o pastor falou que é assim, você sempre diz para mim que é assim. Não? Você vai ter que notar, eu estava pensando em pregar, qualquer hora eu vou pregar, o reverendo, para poder falar mais um pouco sobre essas coisas. Certo? Mas as pessoas, elas esperam uma resposta, porque elas pensam que vai vir uma resposta boa. E aquilo que elas estão ouvindo sempre é a resposta. Você não pode ter outra resposta senão da Bíblia. Hoje ninguém pode ter uma resposta senão da mensagem. Por que nós estamos pregando o que pregamos? Não é uma coisa nova, nossa. Foi o William Branham que disse que é nova. O William Branham que falou, você tem que crer nele. Ele falou que Deus nos abriu uma nova mensagem, um novo caminho neste dia. Agora, qual nova mensagem? Já não teve o caminho do Calvário? A mensagem do Calvário? Qual a nova mensagem? Qual o novo caminho que poderia abrir? E vem numa hora dessa um novo concerto para vocês. Vocês vieram, examinaram suas vidas, foi tudo bem através das eras da igreja. Mas agora eu tenho um concerto com vocês através dos selos. Irmãos, a revelação dos selos é diferente de tudo que você pensa. A revelação, 243 do sexto selo, irmão Brana fala disso. A revelação é contrária ao que pensamos. Deus não favorece nosso pensamento. Não favorece, ele vem contrário. A revelação é contrária, você nunca deu conta, eu nunca dei conta de ver o que nós estamos vendo hoje. Sabe por que se vê desta forma? É porque Deus já tinha falado através de William Branham e o povo não tinha visto. E aí você lia as mensagens e começava a ver aquilo. Então era Deus trabalhando através de você, através da mente dele mesmo que tinha passado tudo isso através do seu profeta do dia. Mas o povo não tinha entendido. Com o tempo você vai estudando e vai vendo, isso é verdade, alguma coisa tem que suceder. Aí quando você escuta a terceira etapa, você diz, mas isso é isso que eu queria. Era isso. É que você já tinha ouvido do profeta, você já tinha lido as coisas do profeta. Deus primeiro vem e traz aquilo ao seu profeta. Agora, é uma mudança. É um novo concerto que Deus faz. Eu quero ver quem tem coragem de entrar no novo concerto. Vai ser diferente. Você não tem que carregar as coisas do velho concerto que houve, do concerto da lei para o concerto da graça. Você não tem que carregar do concerto da graça para o concerto dos selos. Eu vou te mostrar que você pode entrar em choque. É isto, lá da lei, entrava em choque com Jesus. Lá na lei, não come carne de porco. Jesus falou, quem não comer a minha carne. Eles nunca sabiam que tinha que comer carne de gente. A mensagem era diferente, era um novo concerto. Mas Jesus nem explicou. Lá na lei, tinha que guardar um sábado. Agora aqui, Jesus fazia as coisas no sábado. E diz, mas que novo concerto é esse? Está contrariando lá? Não, aquele concerto era o concerto de sombra. Agora aqui era o concerto da realidade, da sombra. Aquela sombra apontava para a imagem perfeita que era o Senhor Jesus Cristo. Mas aquilo era diferente do que eles criam. O fariseu, o saduceu, eles ouviam aquilo, não, mas essa mensagem dele é diferente. E para começar, ele não guarda sábado. Então, se Jesus não guarda sábado, ele não vai bem com Moisés. Então, eles achavam que aquilo ali estava errado, porque Jesus tinha que guardar o sábado. E Jesus falou para eles, eis aqui, quem é maior do que o sábado. Mas o Moisés falou assim, santificado seja o teu sábado. Agora eu quero ver quem ele vai falar. Ele diz, santificado seja o teu nome. Olha o concerto, mudando aquilo ali.
Olha como Deus vem mudando as coisas e as pessoas não percebem. Deus tem que continuar daquele jeito. Não. Ele é assim porque Ele é a palavra. A palavra não muda, mas Ele está mudando o conserto daquilo. Porque Ele já tinha prometido que ia fazer aquilo. Ele já havia prometido que viria uma semente da mulher. E você sabe que a mulher não tem semente. Nós aprendemos isso com o irmão Brana. Só com o irmão Brana para a gente aprender essas coisas. Se você for na ciência, você vai apanhar. Você tem que aprender com o profeta. Mas se você for nas coisas do mundo, você vai apanhar até com o que Josué falou: para sol. E diz: que mensagem louca. O homem mandou parar o sol já vive parado, é a terra que gira em torno do sol. E o homem diz: para sol. É a expressão profética, é a maneira de Deus trabalhar para que a ciência seja enganada. Ela não pode entender isto. E foi por isso que Eva comeu um fruto. Porque a ciência não descobriu até hoje que fruto foi. As denominações não descobriram até hoje. E só diz: olha, a desobediência é o fruto. Mas ali vem um profeta e diz: não, é a semente. Comeu um fruto e gerou um filho chamado Caim. Comeu do fruto. São coisas simbólicas, a qual Deus trabalha para poder trazer ao seu povo a realidade. Então, nesse dia em que nós vivemos, se você acompanha o próprio Novo Testamento, do mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quer dizer, só tem um mediador, Jesus Cristo, homem. Agora você crê na mensagem do profeta? Onde foi que o irmão Brana diz que não é mais mediador? Ele não é mais mediador. É no primeiro selo 24. Ele diz: mas espera lá, a Bíblia aqui, 1 Timóteo 2,5, diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Eu gosto de ver isso daí, que a Bíblia diz que o mediador era Jesus Cristo, homem, não Deus. Jesus Cristo, homem. Era o véu, que era a mediação. E as pessoas nunca perceberam. E quando Deus veio e troca de véu, a mediação terminou. Primeiro selo 24. O ancião disse: o leão venceu. E ele estava certo de dizer que era o leão, porque ele agora não é mais mediador, que é cordeiro, que é advogado. Ele não é mais, ele é leão. Se ele é leão, ele é juiz. Então, aquilo ali mudou. É um novo concerto. E esse concerto está onde? Está nos selos. Você não vai encontrar na primeira e segunda etapa. A primeira e segunda etapa estava terminando as eras da igreja. Quando você chega nos selos, é uma mensagem que teria que vir para nós como um novo concerto, para te mostrar a revelação, aquilo que Deus não podia falar antes. Deus não podia falar na lei o que Ele falou na graça. E Deus não podia falar na graça o que Ele falou através da manifestação dele próprio, Filho do Homem, em William Branham, na revelação dos selos. Ele não podia ter falado. Ele mesmo disse que não faria isso, porque essas coisas estavam escondidas dos grandes e seria revelada aos pequenos, mas Deus teria que tomar um americano, porque era no entardecer que haveria luz, e no entardecer veio essa revelação. Essa é a hora da revelação. O irmão Branham falou isso faz 40 anos. 45 anos, esta é a hora da revelação. Se eu não tiver uma revelação que foi dada há 45 anos atrás, eu estou sem revelação. Eu não tenho uma revelação hoje, irmãos, você precisa da minha revelação. Não, eu preciso da revelação que William Branham pregou 45 anos atrás. Em 1963, ele diz: esta é a hora da revelação. Estava no primeiro selo, começando a revelar, abrir a palavra para nós, e ali estava a hora da revelação. Mas a hora da revelação começa a mudança, começa um novo concerto. Na hora da revelação, a era termina. Só não é fácil. Você crê que a era terminou e a coisa está do mesmo jeito aí fora, mas para o eleito aquilo já terminou. Você pensa que a lei não continuou? A lei continua até hoje entre os judeus, irmãos. O povo lá dos judeus, eles estão adorando a Jeová com aquela velha lei, até com aquele velho sacrifício que já acabou faz 2000 anos.
E o judeu está ali orando e oferecendo um animal para Deus. Enquanto Deus já havia mudado o pacto, mudado aquela aliança. Já tinha dado um outro pacto para eles. Diz, não é mais esse sangue de animal, é sangue de Deus. Jesus Cristo é Deus em carne. Então é um sangue de Deus. Mas deixa eu voltar aqui. O pacto de Deus, a mediação é Jesus Cristo homem. É nisto que você tem que ver. Na revelação dos selos, Jesus Cristo era um homem na terra outra vez. Na revelação dos selos, Jesus Cristo estava num homem aqui na terra. E você não pode ver Jesus Cristo em outro lugar. Tinha que estar ali. Se homens que não tiveram a revelação que nós temos, eles disseram que William Branham era Deus em carne, você pensa bem, nós que lemos a mensagem, o que nós temos que descobrir? Esses homens não crêem na mensagem total que o profeta pregou. E ainda diz que o irmão Branham era Deus em carne. Deus andou por nossas ruas, comeu, bebeu num homem chamado William Branham, diz T.L. Osborne. E ele nem da mensagem é. Agora pensa bem, eu que sou da mensagem, o que eu tenho que pregar? Agora você é inferior, a mensagem que eu vou pregar é inferior à que Osborne prega? Ou pregou lá atrás, porque hoje eu acho que não tem nem coragem de pregar mais isso. Porque depois que o profeta parte, os demais que ficam começam a se envergonhar de falar naquilo, porque aquele homem não existe mais para poder fazer os sinais, para manter aquela palavra como ele mantinha, agora ele já foi. Deus levou o nosso profeta e deixou os outros aí. Quem é que valeria muito mais para a esposa de Cristo aqui na terra? Era o profeta. E Deus levou ele. Para deixar-nos a nossa escolha. É você que vai escolher. É você. Deus pega o profeta, leva ele embora. E ainda o próprio irmão Branham diz que Deus faz isso. Recolhe o mensageiro e manda uma praga. Ele recolhe o mensageiro e manda uma praga. E qual praga? A praga é a cegueira. E as pessoas não enxergam aquilo. Está envolto a uma praga. Não enxergam. Eles lêem a Bíblia. Os pentecostais lêem a Bíblia. Não enxergam o nome do Pai. Eles não sabem nada de Pai, Filho e Espírito Santo. E eles lêem a Bíblia. O povo da mensagem lê a mensagem, mas não sabe que o Cordeiro saiu do trono. Agora, não era hora para saber antes do profeta pregar. Mas depois que o profeta pregou em 1963, é hora da revelação. Essa é a hora. Eu tenho que ler e ver. E eu estou vivendo nesse tempo da revelação. Amém? Então, é uma mudança. Você nota aqui que é uma mudança, mas Deus estava dizendo aqui através de Paulo para os hebreus. Era um novo concerto, e diz, não o segundo concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Você pensa que Deus vai atentar para o povo da mensagem que não permanece no concerto que Deus fez com eles através de Apocalipse 10, de 1 a 7? Deus fez um concerto com o povo nos dias da voz do sétimo anjo, toda a palavra seria aberta, seria revelado o mistério. Mas o próprio povo da mensagem não atenta para o concerto que Deus fez com eles através da mensagem, da revelação em William Marion Branham, então Deus os deixa de lado. Você tem que aprender isso. Aí diz, meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. E as pessoas continuam vivendo e você diz, estão abençoados. As igrejas crescem, meus irmãos. Nós não estamos aqui dizendo que Deus está nos abençoando porque o salário melhorou. Não é porque nós temos dinheiro. Nós não estamos dizendo que Deus está abençoando por isso. Deus está abençoando porque a palavra foi revelada. Esta é a bênção. A maior bênção que você tem é a palavra revelada. Talvez você não tenha o pão direito para comer. Não precisa mendigar. É buscar a Ele, crer nele, que o pão vai chegar lá. Vai chegar. Mas você não pode perder esta palavra. Este é o pão da vida. Este você não pode perder. Amém? Então é a maior coisa que nós temos. Muitas vezes não damos valor. É tão grande, está na nossa mão, e nós não damos valor. Será que Deus coloca uma luz tão grande assim, como você colocaria uma joia no focinho de um porco? Aí você pega uma joia, eu vou guardar essa joia, vou pôr num porquinho. Porque um porco velho,
ele pode não obedecer, mas vou pôr no porquinho. Aí você põe uma joia no nariz do porquinho. Descuida dele um pouquinho para você ver. Com joia e tudo ele está fuçando na lama. Deus não faria isto. O que Deus deu para nós temos que ser agradecidos. Nós não temos que mexer com a joia que Deus deu lá no meio do mundo, na lama, no erro. Nós vamos viver a vida cristã. Vamos ser agradecidos a Deus pela luz que Deus deu a cada um de nós. Amém? Deixa eu prosseguir aqui. Bom, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Irmãos, isso foi feito ali no Calvário. Israel não importou com aquilo. Israel não creu naquilo. Quem creu foi o eleito do dia. Sempre tem que ter um grupo eleito naquele dia para dizer, isto é verdade. E eu creio que hoje nós podemos ser esse grupo eleito para dizer, Pai Celestial, o que o Senhor prometeu em Apocalipse 10, de 1 a 7, eu estou dizendo ao Senhor, isso é verdade, eu creio. Eu creio que nos dias da voz do sétimo anjo foi revelado todo o mistério de Deus. Aquilo que nós não sabíamos foi revelado. Contrariou o meu pensamento. Contrariou o que eu pensava, o que eu achava. É contrário. Não importa que é contrário, mas é verdade. Amém? A gente só tem que dizer, meu Deus, isto é verdade. O irmão Branham foi capaz de fazer isto. De dizer, eu pregava assim, sobre os selos, mas agora foi revelado. E quando foi revelado, a coisa foi diferente, porque Deus agora abriu o nosso coração para receber a revelação desta hora final. Esta é a hora da revelação. Amém. Eu quero usar mais um tempinho aqui com você, no parágrafo 221 do desvelar de Deus. Que sempre Deus faz é num homem. A mediação, o mediador, Jesus Cristo, homem. Aí a mediação termina quando abre os selos. Não há mediação mais. O que eu posso fazer agora? Agora eu tenho que saber onde Deus está. Por quê? A mediação esteve no trabalho que Jesus Cristo fez. Como Deus encarnado, Ele fez esse trabalho. Venceu por nós. Intercedeu por todos nós. A nossa cura já está registrada. Você não tem que ficar gritando para Ele te curar, nem tampouco ficar de jejum para Ele te curar. Ele já te curou. É bíblico isso, Ele já te curou. Você tem apenas que aceitar a cura. Você não tem nem que jejuar para Ele te perdoar. Irmão Branham diz que Ele não pode nem te perdoar mais, porque Ele já te perdoou. Você não tem que ficar, Senhor, me perdoa. Eu não sei o que faço mais para Deus me perdoar. Parecendo que Deus é um carrasco, que Deus é um Hitler. Não, Ele já nos perdoou. Você não tem que fazer nada, tem que crer só. Crer que já foi curado, já foi perdoado, tudo está concretizado. Amém. Olha aqui, 221, desvelar de Deus. Observe a igreja gentílica, tem sido também cegada do véu. O véu é a carne. Depois dele ter sido rasgado e mostrado Deus. O véu eclesiástico. Como? Velando a palavra em seres humanos outra vez. Isto é exatamente o que Israel não pôde ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel teria crido nisso. Você lembra que aqueles pregadores chegaram a dizer, irmão Branham, se você disser que o anjo mandou você batizar em nome de Jesus Cristo, nós creremos em ti. E ele não podia dizer que foi o anjo. Não foi o anjo, foi a Bíblia. Mas esse povo que é dominado por anjos, só por sonhos, enquanto Deus já estava falando pela palavra, e eles querem ser dominados por isso. Não, seja dominado pela palavra. A palavra não te causa tanta emoção como um sonho causa, como um anjo poderia causar. E além do mais, irmão Branham disse, se um anjo descer do céu e ensinar outro evangelho, além daquilo que Paulo ensinou, é anátema, é maldição. Então não foi um anjo que mandou eu batizar em nome de Jesus Cristo, é a Bíblia.
É que a Bíblia, mas se você falar que é um anjo, vem tudo para o seu lado. Porque eles gostam de que você diga que foi anjo. Gente, a palavra é acima do anjo. Não foi anjo, foi a palavra. Mas eles estão, não diga que foi anjo, porque eles são emocionais, pentecostais, e dentro da mensagem existe muito desse espírito, que quer se emocionar. A hora que ele arrepia, ele sente bem, diz, aleluia, Deus falou comigo. Eu quero ver Deus falar com você na palavra. A palavra é seca. Se você olhar a palavra do jeito que ela é, Deus deu a palavra para Abraão, aquela promessa, Abraão não sentiu nada, ele sentiu, foi pior. Cada dia sentiu mais velho, mais cansado. E chegou ao ponto de não sentir homem mais. Porque ele já tinha perdido tudo. Mas ele manteve a palavra. Já não há emoção, não há arrepio, não há sentimento, simplesmente a palavra. Ele diz, eu creio, o menino vai vir. São Paulo veio e escreveu para nós, Abraão estava amortecido. Ele era um homem morto. Ele não tinha condição de ter um filho. Mas a palavra diz, ele creu. Então nós não estamos importando agora, eu não estou importando se eu tenho sonho para me animar. Eu gosto, se tiver um sonho, tudo bem. Mas o sonho tem que enquadrar com a palavra. Eu quero uma visão, a visão tem que enquadrar com a palavra. Eu posso ter o sonho que quiser, a visão que quiser. Eles não podem superar a palavra. Tudo tem que ser examinado com a palavra. A doutrina que pregamos tem que ser examinada com a palavra. Por isso que o povo sente difícil hoje para aceitar esse novo concerto da revelação dos selos. Agora estou dizendo um novo concerto, não sou eu que estou fazendo. Os selos, quando foi revelado, teve um novo concerto por si próprio. Porque o cordeiro não podia ser cordeiro mais. Para revelar os selos, ele bradou como leão em Apocalipse 10:3. Então ele não é cordeiro mais. Foi para revelar os trovões. E revelar os trovões dentro dos 7 selos. E o 7º selo estava materializado na terra, em William Branham. Ali estava o 7º selo. Parágrafo 152. É por isso que o irmão Branham fala do 7º selo. Ele diz, olha, eu tenho falado muito destes outros selos, mas vocês não sabem o que significa este 7º selo para mim. Ele dizia, vocês não sabem o que significa, pois o 7º selo, ele era uma representação do 7º selo. Ele diz, aquele 7º anjo, ele era mais robusto. Ele tinha o peito voltado assim, ele não tem medo de nada, o 7º selo não tem medo. O 7º selo é robusto. O 7º selo não é fraco. O 7º selo é forte. E ali estava para mostrar toda esta revelação para nós dentro de um vaso de barro chamado William Branham. Um vaso de barro. Deus fez isso. A nossa salvação veio dentro de um vaso de barro chamado Jesus Cristo. A nossa cura, tudo veio num vaso de barro, que lá no passado Jeremias falou que estava guardado todos os papéis, os segredos, estava guardado dentro de um vaso de barro, e esse vaso de barro é Cristo. Agora veio todos os mistérios das 7 eras da igreja, e estava guardado num vaso de barro, e ali estava um vaso de barro para poder revelar estas coisas para nós. Era um vaso de barro, William Marion Branham, um vaso de barro, e você tem que olhar e dizer, eu creio nesta verdade, eu creio nesta revelação. Amém? Escuta aqui, isso não poderia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém? Deus não pode romper com a sua palavra nos últimos dias, e isto tem que ser a mesma coisa outra vez. Nos últimos dias não pode ser um anjo, tem que ser um homem. E sempre é assim, é um homem porque Deus veste aquela forma humana e aparece. Você diz, mas o que é isso daí? Muito simples. É Deus em morfe, Deus mudando de cara, Deus mudando de máscara. Arrancou a máscara de Jesus e pôs a do Espírito Santo. Tirou a máscara do Espírito Santo e pôs a de William Branham. Foi simples isso daí. Agora ele tirou a máscara de William Branham. Você não pensa que Deus hoje está com a máscara de William Branham. Esse que é o outro peso. Apocalipse 10:8-11. João foi ao anjo e pediu, dá-me o livrinho. E comeu o livrinho. E já foi avisado, vai ser doce na sua boca, mas amargo no seu ventre. Isto é, não fica com a mensagem só na boca, não. Engole ela para você ver. Vai dar um amargor na família,
Ah, não, mas eu quero que seja mel. A hora que eu mastigar essa mensagem, aleluia, é mel para todo lado, tudo doce. Não, já foi avisado, é amargo. É amargo, ninguém vai te enganar. Jesus já mostrou, se você o aceitar, ele diz, toma sua cruz de cada dia e me siga. Você não pensa que é coisa boa, não. Você vai ter sofrimento. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então você vai seguindo ele. Tem que saber. Agora comi o livrinho. Ô irmãos, eu comi o livrinho, glória a Deus. Aí começa a falar língua estranha. Se você não engoliu ele ainda. Porque você não engoliu. Pode falar língua estranha. Vai falando. Agora engole o livrinho para você ver. Mas agora está dando perseguição. Engole mais. Vai dar um bom amargor. Que as pessoas ficam com a mensagem na boca. A mensagem do profeta você tem que professar para as pessoas que ela é verdade. E não tem um povo que precisa escutar mais do que esta mensagem. É verdade. Que os selos é verdade, senão o próprio povo da mensagem. Da primeira e segunda etapa, eu tenho que professar para eles. Olha, isso daqui dos selos é verdade. Porque agora é hora de comer o livrinho e sentir o amargo dele. Deus não pode romper sua própria palavra. E diz, vem, o que foi que cegou a Israel? Aquele homem. Escuta, tu és um homem fazendo-se por si mesmo um Deus. Eles não podiam crer. E tu és um homem, nós sabemos de onde tu vens. Agora, tu estás fazendo de ti mesmo um Deus. Eles não podiam ver isto. Foi por isso que eles o mataram. Escuta, aí ele traz para o presente. E hoje, porque a mensagem vem através de homem e não de anjos, vê? Deus não pode mudar sua maneira, mudar sua palavra. Ele diz que não mudaria. Vê, observe, Tomé e os gentios estão cegos hoje, como estava. Por causa do quê? Do véu, que é a carne. Deus velado em um ser humano. Cegou Israel. Foi Cristo. Observe, tem sempre cegado. Isto cegará um e outro será revelado a verdade. Isto fechará os olhos de alguns e abrirá os olhos de cegando os olhos de um e abrindo os olhos de outros. Senhor Deus, e tem feito por cada um de nós, em nome. Amém, Senhor. Amém.